Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. Aqui você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores de Campinas. Hoje, nosso entrevistado é o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, é advogado e está no seu segundo mandato. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação novamente. Eu que agradeço. Vereador, hoje retornamos para falar sobre suas outras ações, além da Comissão da Constituição e Legalidade. O senhor é autor da lei da ficha limpa. O que seria esta lei? Pamela, eu acho importantíssima essa oportunidade que você me dá para que a gente possa conversar com a população sobre esse importante projeto que, graças a uma boa articulação, tornou-se lei na cidade de Campinas no ano de 2010. Eu sempre fui favorável, desde quando começou a grande discussão nacional sobre a ficha limpa para os políticos, e eu, naquela ocasião, eu sempre me posicionei favorável. Eu acho que para ingressar na carreira política, tem que haver o requisito mínimo, entre outros que eu acho ainda obrigatório, que deveria ser obrigatório, tem que ter ficha limpa. Ele tem que ter um passado que recomende ele a trabalhar com as coisas públicas. E tão logo eu assumi a cadeira aqui na Câmara e a lei da ficha limpa para os políticos no âmbito nacional já estava em vigor, eu comecei a trabalhar e apresentei um projeto de lei na época polêmico, onde eu obrigava que todos os servidores, todos eles, comissionados, evidentemente, aqueles que eram nomeados, tivessem o requisito da ficha limpa. E eu vou justificar por quê. Nós temos hoje o servidor público municipal concursado. É aquele que vê o edital, tem interesse por aquela carreira que é disponibilizada no concurso, paga a inscrição, presta o exame, é aprovado. Depois de aprovado, ele tem que juntar uma série de certidões, documentos, para que ele possa se habilitar àquele cargo público que ele foi aprovado. Ou seja, a vida daquele candidato, daquele recém-aprovado, passa por uma dura investigação. E depois dele cumprir todas as etapas, efetivamente, num determinado dia solene, ele toma posse. Tudo isso é muito relevante e eu destaco. Mas também nós temos um outro tipo de servidor público, que é o servidor público comissionado. É aquele amigo do político, é aquele que não prestou concurso algum, é aquele que, em razão da vaga, ele tem interesse em ocupar um cargo e, o que é mais importante, alguém tem interesse que ele ocupe aquele cargo, algum político. E ele é nomeado, sem qualquer requisito. Quando eu vi essa discrepância, e fundamentando na lei do ficha limpa para os políticos, eu raciocinei da seguinte maneira. Se eu sou a favor que o político tenha ficha limpa, com uma razão proporcional, eu entendo que o assessor daquele político, aquele comissionado, também tem que ter ficha limpa. Porque senão fica fácil de nós jogarmos tudo nas costas do servidor, alegando posteriormente que aquele indivíduo não tinha ficha limpa. Ou seja, ele tinha uma ficha suja e não foi requisito para que ele ingressasse na administração pública municipal. Razão pela qual eu apresentei um projeto, que era o Ficha Limpa Municipal. E esse projeto ficou quase 2 anos engavetado. Infelizmente, eu sofri muito com isso. A opinião pública não tinha conhecimento. Foi na época que o senhor era oposição também, né? Na época eu me posicionei contra o governo anterior e esse projeto não ganhava corpo dentro da casa. E daí, num trabalho de articulação, tentando convencer um a um os vereadores, num determinado momento, nós conseguimos aprovar a lei da ficha limpa. Quando eu protocolizei, foi a primeira cidade do país, salvo o melhor juízo, quando foi aprovado e tornou-se lei, foi uma das primeiras cidades. Hoje, nós temos mais de 400 cidades com a lei da ficha limpa, todos tomando por base a cidade de Campinas. Isso, para mim, é motivo de orgulho, onde nós obrigamos que o servidor público comissionado, é requisito hoje, é lei, ele tem que apresentar o atestado de antecedentes criminais. É claro, eu não estou com isso e nem tentei com isso fazer uma reserva de mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu procurei, através de um projeto de lei, colocar uma regra para o comissionado que pudesse se assemelhar ao funcionário público concursado, para que nós pudéssemos efetivamente ter servidores dignos de honrar a carreira pública em benefício da população. Isso já acontece nas empresas privadas, claro que tem que acontecer no poder público também, né? Isso, exatamente. A empresa privada, por mais ela que também pede antecedentes você possa mascarar, ela quer que dentro do seu quadro funcional
tenham pessoas de um nível, de um conceito que possam honrar a empresa. Eu acho que o serviço público municipal, ele ainda deixa muito a desejar, mas não pelo servidor público de carreira. O servidor público de carreira, ele tem uma responsabilidade muito grande. E quando entra um comissionado, às vezes com cargos de chefia, ele acaba sendo chefe do concursado e tem uma idoneidade que não é recomendada, ele acaba contaminando todo aquele setor, tornando improdutiva a prestação do serviço público municipal. Vereador, preocupado com a transparência no poder público, o senhor é autor da lei que dispõe sobre a publicação mensal dos dados referentes às diárias utilizadas pelos servidores, funcionários públicos e agentes políticos da administração pública municipal direta e indireta de Campinas. E esta lei, como que ela está funcionando? Bom, essa também é uma lei, eu acho que foi uma vitória minha, minhas duas grandes bandeiras, a lei da ficha limpa e também a transparência dos gastos públicos. Como nós sabemos, Pamela e todos aqueles que nos acompanham nesse momento, as cidades, e Campinas é uma cidade de vanguarda, uma cidade que tem sempre sido referência nas grandes demandas e grandes ofertas, não só na área da educação, onde nós temos as universidades, na área da saúde, onde temos hospitais de referência, mas Campinas tem sido exemplo em muitos outros setores. Porém, não deixa de ser verdade também que em alguma parte de algum assunto que se discute, ou transporte, ou educação, ou a própria saúde, hoje nós temos outras cidades que estão se destacando no cenário nacional. E às vezes há necessidade de um deslocamento. O prefeito precisa ir, às vezes, para uma outra cidade, Curitiba, Porto Alegre, enfim, seja onde for. E mesmo alguns parlamentares, às vezes, têm interesse em acompanhar algum setor que tem sido altamente produtivo e que a população daquela região tem contemplado favoravelmente, para que a gente possa tentar, às vezes, adequar a realidade de uma cidade, que tem sido beneficiada em algum setor, com a nossa realidade aqui, para que implante algo em benefício da população. Com isso, eu quero dizer, eu sou favorável que o prefeito, ou alguns vereadores, ou os vereadores, em determinado momento, se desloquem a determinados lugares para trazer melhorias para Campinas. Eu sou amplamente favorável a isso. Porém, nós precisamos ter critérios. E até então não se tinha. Então eu criei a lei da transparência dos gastos públicos. Então, por exemplo, eu vou citar o prefeito municipal. O prefeito vai à cidade de Curitiba. Lá ele vai ver o transporte público municipal da cidade de Curitiba. E lá ele leva na sua comitiva 2 ou 3 pessoas. Pode ser que acompanhe o prefeito 2 ou 3 ou 4 vereadores. Eu sou favorável a essa viagem. Porém, tão logo o prefeito, os vereadores ou algum secretário volte da viagem, eu apresentei um projeto e isso tornou-se lei, obriga que o prefeito, que os vereadores, que o secretário publique no site oficial da prefeitura, no site oficial da Câmara Municipal, para que ele foi naquela cidade, qual o objetivo daquela viagem, com quem foi e quais os gastos que ele teve naquela viagem. E deixar no site oficial, para que, além de tornar público, permitir com que a população possa efetivamente acompanhar aqueles gastos, possam acompanhar aquela viagem. Alguém pode me dizer, mas eu não entro no site da prefeitura, eu não entro no site da Câmara, eu não tenho interesse em acompanhar esses gastos. Eu respeito, mas nós temos que permitir com que aquelas pessoas que têm interesse em acompanhar, em fiscalizar, tenham acesso às informações. Eu acho que nós estamos no século XXI, é inadmissível o que outrora ocorria, e não só em Campinas, para evitar alguns casos que a gente já viu aí na mídia nacional, de alguns políticos que foram para um seminário, acabaram indo para outro lugar, para evitar coisas como essa. Pamela, você foi muito feliz nesse exemplo. É para evitar o gasto público, o dinheiro público sendo jogado no lixo. Eu acho que eu, como cidadão, se eu fizer uma viagem com a minha família, num período que me é permitido, e se eu for viajar numa viagem particular, eu vou para onde eu quero e gasto o quanto eu quero e não devo satisfação a ninguém, salvo posteriormente numa prestação de conta, no final do ano, ao imposto de renda, onde eu justifico as minhas entradas e saídas de dinheiro. Agora, quando nós falamos em dinheiro público, nós temos que entender que aquele dinheiro não é daquele político,
Não é do prefeito, não é do vereador, não é do secretário. Aquele dinheiro é um dinheiro disponibilizado, se disponibiliza até às vezes para viagens, mas tem que haver a prestação. A prestação tem que ser minuciosa, tem que ser rigorosa para permitir com que a população acompanhe e amanhã ou depois emita um juízo de valor favorável ou não àqueles gastos que ocorreram. Por isso que vale destacar que as ações do vereador não são só produzir leis, mas também fiscalizar o executivo e também, vereador, atender as demandas da cidade de Campinas. Nesse caso, quais são suas ações na cidade de Campinas? Em relação a indicações, por exemplo. Olha, se você me permite, eu apresentei ontem um projeto de lei, agora no início do mês de agosto, um projeto de lei que obriga que as empresas públicas do município forneçam o número de protocolo das suas reclamações. O que eu tenho notado é que você liga, às vezes, numa INDEC, às vezes você liga numa CETEC, você liga numa CEASA, reclamando, fazendo algum tipo de reclamação, ou de um mau atendimento, ou de um mau funcionamento do órgão público. E o cidadão, o munícipe, ele não tem como contrapartida o número do protocolo. Não tem isso, observem isso. Eu apresentei um projeto de lei agora no início de agosto, e esse projeto vai ganhar corpo aqui nessa casa, vai ter uma discussão, evidentemente. Espero contar com a maioria dos vereadores, onde o cidadão, o munícipe, logo após a ligação, ou desculpe, no transcorrer da ligação, ele recebe um número de protocolo, onde ele pode controlar se aquela sua reclamação efetivamente foi levada à frente, para que possa ser sanado aquele problema, ou uma justificativa fundamentada o porquê a determinada situação está ocorrendo. Mas é fundamental que nós tenhamos transparência do serviço público que é oferecido. E outra proposta sua, vereador, que já entrou em pauta aqui na Câmara, referente à instituição da campanha de conscientização quanto ao vandalismo. Como que está o trâmite desse projeto e qual que é o objetivo dele? Pamela, eu venho da área jurídica, eu venho, claro que há bastante tempo, já de um movimento estudantil, de uma época pós-ditadura, onde eu sou amplamente favorável à expressão. Eu sou amplamente favorável à mais alta discussão, evidentemente no seu mais alto nível. E quando, nos últimos 12 meses, 15 meses, eu me deparei, eu presenciei, acompanhei pelos telejornais e tive também a sensação, aqui dentro dessa casa, de encontrar aqueles vândalos destruindo patrimônios públicos, destruindo patrimônios privados, particulares, eu me posicionei radicalmente contra. Eu sou a favor de qualquer tipo de manifestação, desde que essa manifestação não destrua um patrimônio público, não destrua um patrimônio particular. E eu apresentei um projeto de lei que obriga que dentro das escolas públicas municipais a gente comece um trabalho de conscientização com as crianças. Hoje crianças, amanhã futuros adultos, que vão ter um conceito do prejuízo, dos malefícios que o vandalismo faz e traz para uma cidade como Campinas. Obrigada, vereador. Vereador, o senhor também é autor do projeto que institui na rede pública de saúde o teste da linguinha. Qual que é a importância dele? É fundamental, Pamela. Esse projeto me causou uma grande decepção. Há aproximadamente um ano atrás, eu apresentei esse projeto, fui pioneiro e confesso, sou da área jurídica, não tenho intimidade alguma com a área médica, mas tenho bons amigos que me orientam. O político bom, necessariamente não é aquele que fala muito bem, não é necessariamente aquele que se destaca muito bem, até com o seu posicionamento, mas é aquele que tem bons amigos nas mais diversas áreas. E eu tenho essa satisfação. Eu tenho bons amigos e na área médica foi me apresentado um projeto por 2 otorrinos que era para obrigar que na cidade de Campinas tivesse o teste da linguinha. É o teste do frênulo lingual. Muitas crianças, elas apresentam a língua presa e a mãe só vai perceber, o pai só vai perceber depois dos 4, 5 anos. Mas para tudo isso, sabe o que aconteceu? A criança não conseguiu fazer uma amamentação adequada, a criança fica com a irritabilidade, a mãe fica nervosa porque ela não está conseguindo amamentar um filho, e um simples corte, faz com que na língua, no freio da língua, faz com que aquela criança tenha uma vida saudável, uma vida normal.
e, naquele momento, uma amamentação adequada. Esse projeto eu apresentei, esse projeto foi aprovado aqui na Câmara, infelizmente o prefeito municipal vetou. Hoje que eu digo nesse semestre agora de 2014, nesse segundo semestre, eu recebi a informação, o Senado Federal, hoje é lei federal, obrigando que os hospitais tenham o teste do freno lingual. Que bom, No começo do ano, brincaram, falaram que nós as mães agradecem, né? As mães agradecem, mas eu não desisto. Eu já reapresentei em Campinas e quero que Campinas também, nós vamos fazer uma legislação, que é, na verdade, reapresentando, onde obriga os hospitais de Campinas. Os hospitais de Campinas é problema dos vereadores de Campinas e eu não vou me curvar e vou reapresentar esse projeto. Muito obrigada pela sua participação, vereador. Lembrando que aqui é o espaço para o senhor divulgar todo o seu trabalho como parlamentar aqui na cidade de Campinas. Pamela, eu agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando. É importantíssimo para nós discutirmos, levarmos à população esse importante papel que os vereadores de Campinas estão trabalhando para o nosso benefício mesmo, que é da própria população. Muito obrigado. Muito obrigada. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista no Canal 4 da NET e também pelo YouTube. Ali vai ficar disponibilizada a entrevista do vereador Luiz Henrique Cirilo no canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.